Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Desde já, quero já agradecer ao Senhor por mais essa noite, por estarmos aqui reunidos para exaltar o nome do nosso Deus, aquele que é digno de louvor. Já quero convidar você que está aqui conosco, você que está aí na sua casa, para juntos buscarmos a face do nosso Deus. Aleluia. Que eu tenho certeza que a presença do Senhor é real no nosso meio. Todas as vezes que buscamos a face dele, ele manifesta a sua glória, o seu poder. Aleluia. Quero convidar você a fechar os teus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante, Pai, da tua grandeza, nós te louvamos, ó Deus, por este dia, por esta noite, Senhor, por mais este culto, Senhor, por juntos estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, ó Deus, para bendizer o teu nome, para glorificar o teu nome, para invocar, Senhor, o teu santo nome, ó Pai. Pai, eu te peço que a tua presença, Senhor, possa ser real no nosso meio, que o Senhor possa, Senhor, ouvir a nossa oração, ouvir o nosso louvor. Pai, que tudo que fizermos, Pai, na tua casa, todo louvor, Senhor, todas as palavras que foram lidas aqui nesta noite, seja para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, tudo seja para o teu louvor, para a tua glória, que as nossas palmas sejam para a tua glória, que a nossa vida nesta noite seja para a tua glória, Senhor. Eis, Pai, a minha vida aqui diante, Pai, de ti, Senhor, diante do teu altar, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor. Pai, eu te peço nesta hora, visita, Pai, os irmãos que estão pelo caminho, Senhor, que estão vindo para a tua casa, Senhor, para louvar o teu nome, Senhor. Tira todo impedimento, Senhor, todo aquilo que impede o teu povo buscar a tua face, Senhor, porque não importa onde estivermos, ó Pai, se o nosso coração estiver, Senhor, ligado a ti, Senhor, o Senhor vai receber a oração, o Senhor vai receber, Pai, o louvor, ó Pai. Visita, Pai, os irmãos que se encontram nas suas casas, ó Deus. Pai, tu sabes, ó Pai, Senhor, a situação de cada um, como o coração de cada um se encontra, Pai. E o Senhor nos chamou, Senhor, para pregar, Senhor, o teu evangelho, para aqueles que estão, Pai, cativos, para aqueles que estão, Pai, enfermos, para aqueles que estão, Pai, necessitados de ti, Senhor. Pai, que a tua palavra, Pai, não possa voltar vazia. Visita este irmão, essa irmã, Senhor, que se encontra aí nas suas casas, buscando, Pai, a tua face, Senhor. Para onde, Pai, esta palavra chegar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, agir, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, em todas as áreas, Pai, dos teus filhos, aqueles que clamam, Pai, a ti, Senhor, e aqueles que estão desenganados, aqueles que já perderam a esperança, Senhor, que nesta noite o Senhor possa trazer de volta a esperança, Pai, nesses corações, ó Pai, traz vida de novo, Pai, nesta alma, Senhor, que está, Pai, Senhor, como um vale de ossos secos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, traz o Espírito de novo, Pai, nesta vida que se encontra seca, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que os teus rios possam fluir dentro de nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, esta é a minha oração, Pai, nesta noite, para que o Senhor possa trazer vida, Pai, para aqueles que estão, Pai, desenganados, ó Pai. Ah, Senhor, para aqueles que estão depressivos, ó Pai, aqueles que estão, Pai, acamados, ó Deus, que desistiram de lutar, Senhor, porque não viram mais esperança, Senhor. Tu és o Deus, ó Pai, que traz esperança. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo mais presente na hora da angústia, Senhor. Então eu te peço nesta noite, aonde estiver angústia, que Tu possa arrancar e trazer um espírito alegre sobre esta vida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aplaude o Senhor. Glorifique o nome dEle, porque Ele está neste lugar. Amém?
antes de louvarmos ao nosso Pai, quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 54, de verso 17. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Amém? Vou estar lendo a palavra do Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Essa palavra fala que tudo que for preparado de mal contra nossas vidas, a palavra do Senhor fala aqui que não vai prosperar. Aleluia, porque todos aqueles que levantar, aleluia, em juízo, tentando levantar falso contra nossas vidas, não vai prosperar. Aleluia. E essa passagem, ela vem de encontro aos nossos corações. Aleluia, porque às vezes passamos por momentos das nossas vidas que parece que tudo se levanta contra nós. Tudo se levanta para querer nos destruir. Palavras contrárias, palavras de derrota, palavras que vai dizer que você e eu não vai conseguir chegar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Mas tudo que se levantar contra nossas vidas não vai prosperar. Porque o Senhor, Ele que cuida de nós, o Senhor que cuida do nosso deitar, do nosso levantar. Aleluia. Por mais que o inimigo se levante para dizer que você não vai conseguir, saiba que você vai conseguir sim, porque é o Senhor que é contigo, o Senhor que te sustenta. Aleluia. Então que você possa tomar posse dessa passagem, tanto dessa como outras promessas que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Você pode falar assim, mas esse versículo é um versículo isolado, você não leu o contexto todo. Aleluia. Mas eu não preciso ler o contexto todo para saber que não vai prosperar. Aleluia. Toda língua que se levantar contra mim não vai prosperar. Aleluia. Amém? Convido você a se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Vamos erguer as nossas mãos. Vamos entoar louvores a Ele. Vamos glorificar o nome dEle. Vamos dizer que Ele é santo. Vamos dar o nosso melhor culto para Ele, porque Ele merece, porque Ele tem cuidado de ti. Aleluia. E todas as armas forjadas contra você, os anjos do Senhor têm lançado, aleluia, o escudo sobre você, e você tem sido protegido pelo Senhor. Aleluia. Então é esse Deus que nós vamos louvar nesta noite. Vamos nos alegrar juntos e glorificar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar o Senhor, igreja. Aleluia. Nós somos a igreja que podemos louvar esse Deus e glorificar e exaltar o nome dEle. Aleluia. Não fique acanhado porque você está na casa do Pai. E na casa do Pai você tem liberdade para glorificar o nome dEle. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Senhor, nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Então eu te peço nesta noite, Senhor, receba a nossa adoração, Senhor. Que chegue diante do teu altar como aroma suave e agradável a ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que esse louvor, Pai, não possa, Senhor Jesus, somente agradar, Pai, os nossos corações, mas possa agradar, Senhor, também a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
não passam de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer sobre o teu coração nesta noite. Abre o céu, Deixa as Senhor. águas do Senhor molhar o teu coração. Deixa as águas do Senhor molhar a tua terra. Porque o Senhor está neste lugar. A terra seca está aqui. Declare o Senhor quem você é na presença A dele. terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa amanhecer, deixa a chuva molhar, enxugar a seca. Deixa amanhecer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Aleluia. Quantas vezes na igreja nós nos sentimos muitas das vezes tão seco, o nosso coração tão seco. Aleluia. Muitas das vezes as coisas desse mundo vai deixando nós tão vazios do Senhor. Aleluia. Mas quando nós clamamos pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, quando nós oramos ao Senhor e buscamos a face dele, aleluia, ele fala que ele vem sobre nós e ele derrama sua chuva sobre nós. Aleluia. E aonde está seco, o Senhor ele começa a derramar suas águas e começa a encharcar o nosso coração. E a presença do Senhor começa a nos alegrar, começa a nos deixar fortalecidos, porque só na presença do Senhor nós encontramos refúgio. Aleluia! E é só no Senhor, as águas do Senhor, que pode molhar o nosso coração, pode renovar o nosso coração. Então permita que o Senhor possa renovar a tua vida nesta noite. Aleluia! Através da sua comunhão com o Senhor, você vai encontrar a alegria do Senhor no teu coração, mas você precisa estar em comunhão com Ele. Aleluia! Louve o Senhor este louvor, adore a Ele de todo o teu coração, porque enquanto você adora o Senhor, Ele vai renovando o teu coração. Aleluia! Louvado seja teu nome. Terra seca está aqui. Aleluia, Deus. A terra seca sou Precisamos reconhecer diante dele quem somos. a terra seca está aqui. Reconheça o Senhor quando você está sozinho, quando você está na sua casa. Sou eu. Fale para Ele quem você é diante dele. Deixa amanhecer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Queremos sair daqui molhados, ó Pai, pelas tuas águas. Deixa amanhecer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Aleluia, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Amém. Então os irmãos já podem se assentar. Aleluia. Eu estou tocando aqui um louvor. Mesmo sentado, quero
esse louvor para você continuar falando com o Senhor. Deixa Deus falar aí ao teu coração. Aleluia, que essa canção possa ser ministrada aí no teu coração. Aleluia, Deus. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que foram
da igreja, o Deus que nos conhece no oculto, no esconderijo, né? Não importa onde nós estivermos, o Senhor, Ele sabe dos nossos pensamentos, do nosso coração, e Ele sempre fala conosco aonde nós estivermos. Eu lembro que uns anos antes de eu me converter ao Senhor, eu estava num certo lugar, rodeado por muitas pessoas, e quantas vezes a gente muitas vezes está rodeado por muitas pessoas e se sente só? E eu me lembro que nessa madrugada que eu estava nesse local, parecia que não tinha ninguém naquele lugar. Eu estava rodeado por muitas pessoas e Deus me visitou naquele lugar. Eu ainda não servia ao Senhor, e eu vi assim como tivesse só eu naquele lugar e o Senhor. E eu comecei a falar com Deus naquele lugar, o Deus que conhece, mesmo quando ninguém conhece o que está dentro do nosso interior. Por mais onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja andando pela rua, Deus, Ele conhece o nosso coração. Aleluia. E Ele visita nós antes mesmo de nós conhecermos, de andarmos com Ele. E Deus já me visitava. E ali parece que todo mundo sumiu e fiquei só eu e o Senhor naquele lugar. E quando nós fazemos uma oração sincera diante dele, Ele ouve o nosso clamor. Ele fala aqui em Isaías que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quando nós invocamos a Ele, aleluia, Ele responde a nossa oração. Aleluia. Só o Senhor pode preencher o vazio da nossa alma. Tem coisas que, por mais que nós estivermos em algum lugar que seja bom para nós, numa festa ou em outros lugares, nada pode preencher a presença do Senhor em nossas vidas. A presença do Senhor, ela é importante para as nossas vidas. Nós podemos ter os nossos filhos, podemos ter o nosso cônjuge, podemos ter amigos, mas tem algo que só o Senhor pode preencher, que é a presença do Senhor em nossas vidas. E ela é muito importante para as nossas vidas. Aleluia. A presença do Senhor, ela é importante. Aleluia. Servir o Senhor é importante para as nossas vidas. Nós podemos buscar outras coisas também que nos satisfaz, mas igual a presença do Senhor, nada se compara. Nada se compara de nós gastarmos aqui. Nós não gastamos, nós investimos nosso tempo 2 horas aqui na presença do Senhor. Aleluia. Nós temos que aprender a nos organizar com o nosso tempo. Muitas das vezes nós achamos que nós não temos tempo para vir para a casa do Senhor, mas nós temos tempo para fazer outras coisas também. Nós precisamos alinhar a nossa agenda para que nós possamos ter tempo também para o Senhor. Não só estar aqui na casa do Senhor, mas na nossa casa também, porque nós temos nossos cultos também online, e nós temos que tirar esse tempo para o Senhor, parar tudo que nós estamos fazendo para ouvir o Senhor falar conosco. Porque no momento de angústia que nós clamamos o Senhor, nós temos que parar também para ouvir as estratégias que Deus vai nos dar para que nós possamos prosseguir. Aleluia. A dona de casa, ela precisa ter estratégia para cuidar da sua casa, dos seus filhos. O valente da casa tem que ter estratégia para trazer o sustento para casa, para cuidar da sua família. Aleluia. Então nós temos que também ter o nosso tempo de ouvir o Senhor falar conosco, de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor. Há um tempo para todas as coisas, não é verdade? Então há um tempo também que nós temos que deixar reservado para o Senhor. Nós temos culto só 3 vezes na semana. Aleluia. São 6 horas que nós tiramos para o Senhor. E Deus nos dá 24 horas por dia, 7 dias na semana.
nós fazemos outras coisas. Então nós tiramos só 6 horas para Deus. E esse tempo é muito precioso. Aleluia. Que você nunca negocie o seu tempo com o Senhor. Aleluia. Eu falo que só essas 6 horas é muito pouco. Nós também temos que tirar o nosso tempo para nós meditarmos no Senhor. Nós temos que tirar o nosso tempo também para orar ao Senhor, para agradecer a Ele pelo dia que se passou, pelas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos recursos que têm chegado em nossas mãos. Então, só 6 horas é muito pouco. Imagina só se nós deixarmos essas 6 horas e não fazer nada. Que comunhão que nós vamos ter com o Senhor. Nós temos que ter comunhão. Assim como você quer ter comunhão com o seu esposo, com o seu filho, com os seus amigos, que é também muito importante, você precisa também ter comunhão com o Senhor. Porque é Ele que nos fortalece, Ele que nos sustenta, Ele que cuida de nós, Ele que cuida da nossa estrutura física. Aleluia. Então nós também temos que, aleluia, ter esse tempo para o Senhor. Amém, igreja? Já quero convidar você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Você prepare aí, vamos ofertar na casa do Senhor. Vamos glorificar o nome dEle, porque o Senhor tem cuidado de nós, não é verdade? Quero já convidar a diaconisa Larissa para fazer essa oração. E se ela tiver algo da parte do Senhor para falar também, que ela também possa falar um versículo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento nós com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé para que nós possamos estar fazendo essa oração e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem feito chegar na nossa casa, na nossa família, amém? Senhor Deus, Pai, Pai querido, diante da Tua presença, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, te louvar por todas as bênçãos que o Senhor tem feito chegar, ó Pai, em nossas casas, ó Espírito Santo de Deus. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom pelas nossas vidas, mesmo não sendo, ó Pai, merecedores. Que neste momento o Senhor possa sondar o coração de cada um dos teus filhos e dos teus servos, ó Pai, que te escutam, Senhor. Que o Senhor possa contemplar, ó Pai, neles um coração sincero e verdadeiro. Que todos os dízimos e todas as ofertas que forem ser entregues, ó Pai, na sua casa, que seja, Senhor, primeiramente, ó Pai, com alegria, com o coração voltado a Ti, vontade voltada, Senhor, a fazer as Tuas coisas, Senhor, as Tuas vontades. Nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, que tudo, ó Pai, que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai, que possamos fazer, que possa bendito, que possa chegar, ó Pai, amado, Pai, querido, com bênção e não com maldição em nossas vidas. Nós somos muito gratos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito. Nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos possam trazer os dízimos e as ofertas. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus, né, pelos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor. Que Deus possa derramar sobre cada um de vocês 100 vezes mais. Aleluia, que jamais falte o pão de cada dia em suas mesas. Que Deus possa abençoá-los, derramar toda sorte de bênçãos sobre vocês. Em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o pastor, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. Você possa ir tomar posse de cada palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua casa, cuidar de ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém, queridos? Sejam bem-vindos mais uma vez nesta noite para cultuarmos esse Deus, né, que
tem cuidado de nós, tem nos ajudado. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor essa noite. Nós vamos fazer uma mensagem que fala sobre as virtudes de Estevão. Amém? Abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Atos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Deus possa continuar falando aos nossos corações, Ele possa receber o nosso louvor, a nossa oferta de gratidão, o nosso culto racional ao Senhor. Amém? Vocês podem se sentar. Eu vou estar lendo aqui uma mensagem. Ela é um pouco longa, mas para que nós possamos compreender, amém, o que Deus vai falar conosco. Vamos estar lendo dois capítulos aqui, o capítulo 6 e o 7, amém? E diz assim, Atos capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmanás, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos, e cresciam a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos, dos quais eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então subordinaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Agora nós vamos ler a defesa de Estevão no próximo capítulo, capítulo 7, que diz assim: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu nos dias de nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã,
e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora, e não lhes deu nela herança, nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaria à escravidão, e a maltrataria por 400 anos, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso saíram e me serviram neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não acharam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositaram na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, e a ponto de os fazer rejeitar suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era menino muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe no coração de ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de lhe dar a liberdade pelas suas mãos, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto, e quis levá-lo paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe
dirigindo a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? E este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi esse que o conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. E este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e como nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar, o qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses para que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias, fazendo bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se agradaram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército dos céus, como a este exército nos livros dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste no tabernáculo de Moloque a estrela do vosso Deus Renfã, figura dos que vós fizeste para adorar. Transportá-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Transportá-vos-ei além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara naqueles dias a Moisés, que fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais receberam o também, e o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da herança de seus pais até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incrédulos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram todos vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes? E ouvindo eles isto, enfureciam-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Por que nós hoje vamos falar sobre as virtudes de Estevão? A Bíblia diz que no versículo capítulo 6 que nós lemos aqui, que eles chamaram homens para separar, para serem diáconos, homem que ia ajudar os apóstolos a cuidar da igreja, porque havia dissensões, porque o povo hebreu era tratado de uma forma e os gregos que tinham se convertido ao cristianismo eram tratados de outra forma diferente. Então já havia divisão no modo de tratar. Então os apóstolos, cheios de sabedoria, eles disseram: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, homens sábios, para que esses homens possam ajudar no cuidado dessas pessoas que têm entregado a sua vida para Jesus. E a Bíblia diz que foi um desses 7 homens, era Estevão, Por que eu tive o cuidado, irmãos, de ler o capítulo 7 inteiro? Porque esse capítulo 7, irmãos, é um relato de toda a história, desde Abraão, Isaac, Jacó, passou por Moisés e chegou até Jesus, irmãos. Este homem que estava falando aqui, todo o capítulo 7, era Estevão. A Bíblia diz que era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Ao ler essa história, parece ser uma leitura enfadonha, parece que nós não vamos acabar nunca de ler, mas isso, irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem cheio da virtude, cheio de sabedoria, que estava relatando para aqueles homens que estavam perseguindo, contando ponto a ponto tudo que Deus havia feito, desde quando Deus chama Abraão lá da sua terra, daquela terra estranha, com seus pais, e ele diz: eu vou te dar, você não tem nem onde pôr os pés, mas eu vou te dar por herança, e todas as nações serão benditas em ti. Então, agora Estevão relata ponto a ponto, até chegar em Jacó, até chegar em José, tudo que Deus fez, do livramento, de quando José morreu, e quando o povo ficou escravizado ali por 40 anos no Egito. Agora ele começa a relatar que Deus envia a Moisés, e Moisés ali é criado pela filha de Faraó, e Moisés vai até a terra do seu povo, dos hebreus que estava escravizado, tentando ajudar, tentando que aquele povo descobrisse que ele seria o libertador, para libertar aquele povo, e aquele povo não entender que Moisés seria o libertador, e do contrário faz com que Moisés fuja, dali da presença deles. Moisés, com medo, porque havia matado um egípcio, para livrá-lo das mãos daquele povo, ele disse para Moisés: quem te constituiu, príncipe e juiz para nos livrar? Então Moisés, ouvindo aquele homem falar aquilo, com medo de ser morto, Moisés foge, fica mais 40 anos longe ali do Egito. O povo continua mais 40 anos escravizado, porque ele falou: quem te constituiu príncipe e rei, do nosso, para você vir querer nos livrar, como você acha que pode nos livrar, Então Deus, ouvindo aquilo, o próprio Deus manda aquele anjo após 40 anos naquela sarça, e fala com Moisés para o constituir agora como príncipe, e como juiz daquele povo, para os livrar. Então agora o próprio Deus envia o anjo para constituir Moisés, que há 40 anos atrás aquele povo podia ter tido a oportunidade de receber Moisés como príncipe, e eles não aceitando, eles sofrem mais 40 anos, mas Deus cumpre a sua promessa dizendo: eu te constituo, príncipe, e Deus constituiu. E Estevão estava relatando tudo isso
para aqueles homens, até chegar em Davi, até chegar em Salomão e até chegar na promessa que o próprio Moisés disse: Deus ia levantar um profeta como ele, um profeta como o próprio Moisés, que o libertaria aquele povo, né, mais uma vez, que seria, né, Jesus. E Estevão, contando tudo isso para eles, diz: esse Jesus, esse mesmo povo que os seus pais, esse mesmo profeta Moisés, que seus pais rejeitaram, que foi constituído como príncipe, vocês receberam a lei das mãos dele. Os seus pais o rejeitaram, os seus pais não aceitaram, os seus pais preferiram fazer com que Arão constituísse bezerro de ouro e vocês se prostrassem diante dele. Vocês se prostraram diante das estrelas, se prostraram diante dos astros para o adorarem, se prostraram diante de obra feita por mãos de homens e não obedeceram a Moisés, que foi constituído por Deus. E agora, da mesma forma, vocês têm feito como eles. Vocês não aceitaram a segunda promessa de Deus, vocês o rejeitaram como seus pais rejeitaram. Vocês são homens de dura cerviz, são homens de coração duro que não ouvem a voz de Deus. É desse Jesus que eu estou falando, que vocês o mataram, que vocês o ignoraram, que vocês o crucificaram. Vocês são homicida, como seus pais foram homicida. Aleluia. Então o Estevão aqui estava tomado pelo Espírito Santo, cheio da glória de Deus, mas eles já tinham preparado tudo, né, para matar Estevão, porque sabiam que Estevão, eles não podiam. A Bíblia diz que veio homens, né, doutores da lei ali para contender com eles, era da sinagoga ali de famosos, né, da Cilícia e da Ásia, e eles não conseguiam resistir. Quando Estevão falava, eles não conseguiam resistir o que Estevão falava, porque ele conhecia a história, não era qualquer um, né, não era alguém que chegou hoje e estava tentando dizer para alguém, falar de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, ele conhecia a história de Israel, ele sabia o que Deus tinha feito para aquele povo, mas eles estavam ali com o coração duro, eles não tinham a sabedoria que estava em Estevão, porque era virtude que vinha do Senhor, era coisa poderosa que o próprio Deus havia lhe dado, né? Por isso que quando os apóstolos põem as mãos sobre eles e oram sobre eles, foram homens que tiveram algo tão grande na vida deles, que a Bíblia diz que a igreja crescia, né? Que a obra de Deus crescia, que os discípulos cresciam, o número cada dia, porque eles eram homens cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo de Deus, né? Então o que Deus quer nos dizer nessa noite, irmãos? Que nós que fomos chamados por Deus, constituídos por Deus, foi porque Deus nos constituiu. Quando alguém diz: quem pode constituiu você como alguma coisa? Quem foi que te chamou para algo? Irmãos, foi o próprio Deus que chamou aqueles homens, foi o próprio Deus que os capacitou. Então eles criam naquilo que Deus havia lhes dado. Nós temos que crer naquilo que Deus tem para nós. Por que Deus nos chamou? Por que Deus nos capacitou? Nós que muitas das vezes não damos valor ao chamado que nós temos, ao poder que Deus tem derramado sobre nós, às virtudes que Deus tem nos dado como homens e mulheres de Deus. Aleluia. Então nós temos que tomar posse, irmãos. Quando Deus nos chama, não foi qualquer um. Alguém pode não dar crédito. Não pense que todo mundo vai dar crédito para você, mas você tem que acreditar. Você é o primeiro que tem que crer que foi Deus que te constituiu. Você tem que acreditar que foi Deus que te chamou, ainda que ninguém dê nada para você, ninguém deu nada para Estevão. Todos estavam reunidos contra ele, para dizer que ele estava blasfemando, mas quando ele abre a boca, ele prova que ele não estava blasfemando. Ele conhecia quem era Deus, ele sabia da história, ele contou ponto a ponto, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nós temos que buscar essas virtudes, nós temos esquecido de buscar isso. Nós não queremos mais, nós só queremos, ir para a casa de Deus e não está nem aí para nada. Deus, ele quer que manifestar a sua glória em nós, porque isso vem de Deus, não é dom nosso, não fomos nós que decidimos, foi Deus que nos deu este dom. Aleluia. E nós temos que usá-lo, porque Deus, ele busca, irmãos, um povo que não se dobra, um povo que não se vende para uma religião, um povo que não dá ouvido, por mais que alguém diz que é sábio, mas que não tem o Espírito Santo de Deus. Deus quer levantar os mais simples, mas que tenha as virtudes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aleluia. Então nós temos que conhecer o Senhor, temos que conhecer os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, para que nós tenhamos a convicção de que aquilo que Deus proferiu
poderio sobre as nossas vidas. Nós realmente temos essas virtudes em nós, mas nós temos que usá-las. Pedro também foi chamado por Jesus, irmãos, e Pedro não compreendeu por muitas das vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro até que ele compreendesse qual era a virtude que estava sobre a vida dele. Aleluia. Pedro não desistiu do seu chamado quando viu a contenda no meio do povo, quando viu os judeus tratando de forma diferente os gregos. Pedro não desistiu, ele disse: olha, nós temos que pregar a palavra, nós temos que continuar no ministério da oração, mas nós não vamos abandonar, nós vamos chamar gente que são capacitados tão quanto nós somos e vamos ajudá-los para que a igreja continue crescendo. Isso é a direção do Espírito Santo de Deus, irmãos. Às vezes nós ficamos esperando só pelo líder, ficamos esperando só pelo pastor, mas Deus, Ele vai nos capacitar para usarmos das mesmas virtudes, porque é Deus quem dá essa virtude para nós, é Deus quem nos constitui. Não é nós achar que alguém falou uma palavra contrária contra nós. Olha só, Moisés, por receber aquela palavra contrária na sua vida, o que aconteceu? Ele fugiu e ficou mais 40 anos sem cumprir o seu propósito. Mais 40 anos longe de cumprir o seu propósito. Até que o próprio Deus, através do anjo naquela sarça, chega diante de Moisés e diz: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está é santa, e eu vou te constituir como príncipe para você livrar o meu povo, porque eles estão escravizados, e eu vou usar a sua vida. E não só quem tem a virtude do Espírito Santo de Deus vai ser usado por Deus. Sabe por quê? Porque Estevão, cheio de virtude e sabedoria de Deus, mesmo sabendo que aqueles homens estavam enfurecidos contra ele para matá-lo, ele deu esse testemunho que ele tinha a glória de Deus sobre a sua vida. E quais foram as últimas palavras de Estevão? Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, não os destrua por causa do que eles estão fazendo comigo. Estevão agiu da mesma forma que Jesus agiu quando estava naquela cruz. Jesus sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão falou a mesma coisa com outras palavras: Senhor, não lhes impute esse pecado. Porque ele estava cheio da glória de Deus e não cheio de ódio. Quem tem as virtudes de Estevão tem um coração cheio de amor, tem um coração cheio de sabedoria, tem a sua vida cheia do Espírito Santo, que mesmo em meio à morte, mesmo em meio ao apedrejamento, mesmo em meio às palavras contrárias de todos, meio aos falsos testemunhos, vai continuar sendo um homem de virtude, uma mulher de virtude. É isso que Deus quer de nós. Quando nós abrimos mão da virtude que Deus nos dá, por causa que alguém abre a boca e profere palavras de maldição contra nós, nós estamos abrindo mão das virtudes que o Senhor nos deu. Não podemos abrir mão das virtudes que o Senhor nos deu por causa de palavras de outros que tentam contra nós. Porque nós vemos a atitude de Moisés, ele fugiu com medo de ser morto. Estevão, tendo visto, tendo ouvido falar, tendo conhecido o testemunho desde Abraão até Moisés, até chegar Jesus, o que é que ele faz? Eu posso até ser morto, mas eu não fujo. Estevão sabia que se ele fugisse, ele ia perder as virtudes que ele tinha, ia ser um fugitivo. Mas Estevão, por ter tanta virtude, a Bíblia diz que ele abre os olhos e olha, e a Bíblia diz que ele vê os céus abertos, e vê o próprio Deus no seu trono, e o Senhor Jesus sentado à destra de Deus. E a Bíblia diz que quando eles o apedrejaram, ele dobrando os joelhos e dizendo isso para Deus, ele o adormeceu. O próprio Jesus permitiu que ele adormecesse, para não sentir o dano daquela morte que aqueles homens lhe estavam causando. Mas não podemos deixar que
o dano que as pessoas nos causam, causa dor e morte. Temos que pedir para Deus adormecer a nossa dor, e nós vamos suportar as afrontas, as pelejas que vêm contra nós, porque o homem e a mulher de Deus que tem virtude, nada vai nos impedir de sermos cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, irmãos. Homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, que não se deixam ser enganado, que pode vir a sinagoga de quem for, até do próprio inferno contra nós, nós não vamos recuar, porque nós temos as virtudes que Deus nos deu, assim como Ele deu para a vida de Estevão, e não abre mão do seu chamado, não abre mão de ser um servo do Senhor, da casa de Deus. É isso que Deus quer de nós, igreja. Homens e mulheres que têm virtudes do Espírito Santo, que têm a vida cheia de vida, que enfrentamos as nossas lutas, nossas batalhas no nosso dia a dia, mas nós não nos vendemos, nós não recuamos, nós não negamos o Senhor, nós não abrimos mão daquilo que é da parte do Senhor, nós não deixamos, não negamos, por mais que as lutas sejam grandes. Aquele povo recebeu aquele dano desde lá do deserto, virarem as costas para Deus, abandonarem a lei. Eles diziam que tinha lei, mas quando achava qualquer brecha, eles abandonavam a lei e adoraram outros deuses, criavam deuses para o adorarem, para agradar a sua vontade. Mas mesmo Moisés tendo fugido, por ter ouvido aquela palavra, Deus chega de volta e diz: eles te perguntaram quem foi que te constituiu, Moisés, como príncipe. Sou eu que te constituo como príncipe deste povo. É você que será o príncipe deste povo. É você que vai ser juiz, você que vai julgar este povo. E Moisés libertou aquele povo. Mas eles, por ter, um espírito de escravidão dentro deles, continuavam desobedecendo a Deus. Deus promete a segunda vez outro libertador, que o próprio Moisés disse. O Estevão relata aqui, o próprio Deus usou a boca de Moisés, que usaria outro libertador para libertá-los. E o Estevão declara aqui: vocês também o mataram, vocês perseguiram os profetas, vocês e seus pais mataram os profetas, e vocês também fizeram a mesma coisa com Jesus. Mas Jesus não deixou Estevão sozinho. Jesus cuidou dele. Sabe o que é isso, irmãos? Assim como Deus fez naquele deserto, falou para aquele povo: vocês, por me desobedecerem, vocês não entrarão na terra prometida, mas aqueles que creram em mim entrarão. Por isso que Josué e Caleb entrou na terra prometida. E a promessa de Jesus é a mesma: aquele que não me negar entrará no reino do meu Pai. Por isso que a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos, viu o próprio Deus, e viu Jesus. Mesmo antes de morrer, ele pôde contemplar a glória de Deus, saber para onde ele estava indo. O próprio Jesus o recebeu, abriu o céu para que os olhos dele pudessem ver, de que ele, por não negar, por ele ter essa virtude de não negar, de ser fiel até a morte, ele viu a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia diz aqui que um homem estava lá vendo aquilo na vida de Estevão, e aquele homem depois se torna igual a Estevão. Outro homem que era um fariseu, conhecedor da lei, que matava em nome da lei, estava ali matando os profetas, estava ali matando os discípulos, consentindo com a morte deles, estava ali observando, aplaudindo, consentindo com a morte de Estevão. Esse mesmo homem que agora era sem virtude, que só tinha a letra que matava, a letra que perseguia, o próprio Jesus também tem um encontro com ele. Aquele jovem Saulo, que está relatando aqui, é o mesmo Paulo que depois se converte.
É o mesmo Paulo também que tem um encontro com Jesus, e daquele dia em diante a sua vida nunca mais será a mesma. Daquele dia em diante Paulo muda totalmente o seu testemunho, ele se converte ao Senhor Jesus, ele entrega a sua vida para Jesus, e ele agora também passa a ser perseguido, fugitivo daqueles que andavam com ele, daqueles que mataram Estevão. Agora eles também procuraram Paulo para matá-lo. Aquele mesmo que era amigo de Paulo, aquele que colocaram a capa do lado de Paulo para cuidar das suas capas, enquanto eles o apedrejavam para Paulo cuidar da capa, agora eram os mesmos que estavam perseguindo a Paulo, porque agora a virtude do Espírito Santo que estava em Estevão, que Paulo viu, que Paulo ouviu da boca de Estevão, irmãos, eu creio que ali já foi a pré-pregação para que Paulo pudesse saber que Jesus, quem era Jesus, né? Paulo, eu creio que naqueles instantes a Bíblia não relata, mas não tem como não ele se esquecer de ver aquele homem relatando tudo aquilo, e ele ouviu toda aquela pregação. Saulo ouviu toda aquela pregação de Estevão, tudo aquilo que eu li, os ouvidos de Paulo ouviram isso aqui. E agora ele tem um encontro com o próprio Jesus. Eu creio que ele entendeu o que Estevão estava dizendo, o que estava acontecendo na vida de Estevão. Por isso que Paulo disse: para mim morrer é lucro. Eu acho que Paulo disse essa frase de Paulo: para mim o morrer é lucro, é ganho. Ele se lembrou do que aconteceu com Estevão, homem de virtude. Eu posso até morrer, mas eu morro pelo Evangelho de Deus vivo. Aleluia. Sabe, irmãos, morrer pelo Evangelho para nós é ganho, é lucro. Quem tem essa virtude pode até morrer, mas nunca vai negar o Evangelho. Que nós possamos guardar, irmãos, que nós possamos guardar essa virtude que não era de Estevão, mas que estava na vida dele, porque Deus lhe concedeu. A diferença, sabe qual é? Nós podemos até pensar: ele era um homem de virtude. Não, irmãos, Deus ele dá virtude, mas cabe a nós honrá-la, cabe a nós saber o valor que ela tem, cabe a nós guardar essa virtude, cabe a nós. Deus pode dar qualquer uma. A Bíblia diz: se o homem tiver falta de sabedoria, pode pedir a Deus, que Deus dá liberalmente, não lança o seu rosto em terra. Deus não vai te envergonhar, mas você tem que honrar, você tem que ser sábio de verdade, você tem que ter essas virtudes de verdade em sua vida. Não basta ficar olhando para a vida de Estevão e pensar: nossa, que admirável é a virtude daquele homem, ninguém pode ser igual a ele. A virtude que estava em Estevão era o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre todos nós que pedimos, que cremos nele. Aquele que confessa Jesus, aquele que confessa Deus, aquele que confessa o Espírito Santo em sua vida, ele recebe o Espírito Santo em sua vida, ele recebe essa virtude que Estevão também tinha. A diferença é: Estevão dava valor à virtude que estava sobre a vida dele. E que valor nós temos dado às virtudes que Deus tem nos dado? Será que nós valorizamos o quanto ela é virtuosa mesmo, ou nós a tratamos como coisa qualquer? Ou nós não damos o mínimo de valor para as virtudes que estavam sobre a vida de Estevão? Estava sobre ele, mas pode estar sobre nós. A diferença está em nós cuidar dessas virtudes ou não. Ser chamado de diácono é uma virtude que Deus nos deu, porque Deus escolhe a dedo. Só que muitas das vezes nós abrimos mão do nosso chamado, nós escondemos o nosso chamado, daquilo que Deus tem para nós, e achamos que não tem virtude nenhuma servir a Deus, achamos que não tem virtude nenhuma ser um diácono, ser uma diaconisa na casa do Senhor. Mas foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos escolheu. Somos nós que não temos dado o devido valor do chamado que Deus nos chamou, nos constituiu. Somos nós que abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. Não é que o nosso chamado não tem valor, somos nós que estamos colocando valores em outras coisas, estamos deixando de lado os valores de Deus. Os valores das coisas de Deus nós deixamos de lado, deixamos em segundo plano.
Eu sempre digo, irmãos, Deus tem que estar em primeiro lugar, a família em segundo e a igreja em terceiro. Mas não confundam uma coisa: Deus, Ele está acima de tudo, e a igreja faz parte da obra de Deus. A nossa família pode estar em segundo, mas não podemos abrir mão da casa do Senhor, não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Só tem lugar de primeiro, segundo e terceiro, mas não podemos desprezar as coisas de Deus. Não quer dizer que está em terceiro que não tem valor. É que Deus tem que ser olhado primeiro, que Deus só tem que ser adorado. Nada pode tomar o lugar de Deus. E a família, por estar em primeiro, é para que nós não venhamos abandonar a família e achar que estamos cuidando da casa de Deus e abandonando a nossa família, porque isso aí se torna fariseus. Dizem que serve a Deus, mas não serve a Deus, porque não conhece a Deus, que diz que cuida da casa de Deus e não cuida da própria casa. A Bíblia diz: como eu posso cuidar das coisas de Deus se eu não cuido da minha casa? É só para entendermos o propósito de Deus. Deus em primeiro lugar, depois a família, depois a igreja. Mas não pode abandonar essas coisas. A única coisa que Deus quer que nós venhamos abandonar é o pecado, a injustiça. É isso que Deus quer que nós abandonemos. Deus não quer que a gente abandone a obra dele, porque não faça igual Moisés. Não fique 40 anos fugitivo, não, até que você compreenda novamente que Deus fica na sua vida. Não espere passar 40 anos para que realmente, novamente, Deus tenha mais um encontro com você e diga qual é o seu plano na sua vida. Não espere 40 anos passar para que o seu chamado seja realmente, tenha virtude. Não espere, como muitos dizem, quando Deus preparar. Deus já preparou todas as coisas, já está tudo preparado. O próprio Deus disse: por acaso eu habito em tempo feito por mãos de homens? Por acaso essa terra que eu fiz, não foi eu que fiz? Essa terra que eu mesma fiz, ela é a estrada dos meus pés. Os céus é para a minha glória. Os céus é o meu trono. E eu e você somos para quê? Eu e você somos para quê? Para que eu e você fomos criados para quê? Para vergonha? Ou para ser honra para Deus? Porque a Bíblia diz que até os animais do campo glorificam a Deus. E eu e você glorificamos a Deus? Nas nossas atitudes, na obra que nós fazemos para Deus? Na casa do Senhor? Nós somos motivo de honra ou de vergonha para Deus? Porque não adianta dizer que eu vou viver do meu jeito, do jeito que eu quero, e eu vou agradar a Deus. Viver do jeito que eu quero, eu não vou agradar a Deus. Eu tenho que morrer todos os dias para agradar a Deus. A Bíblia diz que para mim agradar a Deus, eu tenho que morrer para mim mesmo. Então todo dia eu tenho que matar o velho homem dentro de mim. Todo dia eu tenho que morrer para mim mesmo, para agradar a Deus. Não adianta querer agradar a dois senhores. A Bíblia diz: não adianta você querer servir a dois senhores. Você vai agradar um, desagradar o outro. Você não consegue servir a Deus e a Mamon. Você não consegue servir a Deus e a você mesmo. Ou você agrada a você ou agrada a Deus. Para agradar a Deus tem que desagradar você, porque aí Deus vai te agradar. Aí Deus vai fazer o que é bom na sua vida. Estevão, a gente pode dizer, então por que Jesus não livrou Estevão das mãos daqueles homens maus? Irmãos, tem coisa mais gloriosa. Tem coisa mais gloriosa depois de um sermão desse, de um discurso desse, ir para a glória com Deus. Estevão já cumpriu o seu chamado, Estevão já cumpriu o seu propósito. Ele não precisava dizer mais nada a respeito de Jesus, ele já tinha dito tudo a respeito de Jesus. Agora era a hora de ele deixar aquela geração incrédula e ir direto para a glória com Deus. Mas ele foi com honra, ele foi com virtudes. Não espere para a glória com vergonha, com opróbrio. Vá para a glória com honra, vá para a glória honrando a Deus. É isso que Deus quer de nós, da sua igreja, dos seus chamados, dos seus servos. Sabe o que significa diácono? Servo,
aquele que serve. Por isso que foram escolhidos 7 para servir aquele povo que estava reclamando, estava desamparado, estava tendo divergência, estava tratando uns melhores do que os outros. Jesus não trata ninguém melhor do que os outros. Jesus trata todo mundo igual. A diferença é quem tem as virtudes do Senhor ou não, quem dá valor a ela ou não. E quem tem sabedoria vai tratar todos de igual modo, vai usar das virtudes para tratar. Use as virtudes e trate todos de igual modo, porque aqueles que são homicidas, aqueles que desobedecem a ordem, aqueles que desobedecem a lei, aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus, é o próprio Deus que vai cuidar deles. Ainda que você seja apedrejado por eles, é você que vai para a glória, é você que vai ver os céus abertos, é você que vai ver a glória de Deus, quando você honra a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o povo estava ali diante de Deus, murmurando e reclamando, dizendo: Deus, Senhor, olha só, nós vemos que os ímpios prosperam, aqueles que não te ouvem prosperam e vivem melhor, e olha para nós. Aí o próprio Senhor levanta e diz: olha, vocês reclamam agora, mas naquele dia vocês vão ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Tem que ter virtude para servir a Deus, irmãos. Mau caráter pode até ir para a casa de Deus, mas não vai servir a Deus. Sabia disso? Quem não tem as virtudes de Deus pode até ir para a igreja, mas para servir a Deus tem que ter virtude, porque tem que enfrentar muito inimigo, tem que enfrentar o próprio Satanás usando os seus adversários contra você. Tem que ter virtude para enfrentar e ir até o fim, porque se não tiver virtude, vai desistir, vai parar, vai pôr desculpa, vai fazer qualquer coisa e vai desistir. Tem que ter virtude para aguentar o peso de carregar a cruz e ajudar a carregar a cruz uns dos outros. Tem que carregar o peso de ver o seu irmão sendo apedrejado e você tem que continuar. Ver o seu irmão ser expulso e você continuar ali com virtude, sem se escandalizar, sem se voltar, sem blasfemar, continuar. Tem que ter essas virtudes, senão você desiste, senão você deixa de servir a Deus por causa do próprio diabo. Virtude, irmãos, é tudo em nossa vida para continuar com o Senhor. Não adianta pôr culpa em ninguém, as virtudes estão em nossas mãos, nós temos que dar conta delas. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Nem você sabe o que eu passei. Cada um de nós sabe o que passamos, e Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que eu passo e o que você passa. Vai dizer para Estevão, né? Se você tivesse a oportunidade de dizer para ele as suas lutas, as suas aflições, o que você passou. Olha para a vida de Estevão. Você foi apedrejado até a morte, você ainda está respirando. Estevão teve que ser adormecido por Deus para não sentir a dor maior. Então cabe a nós aguentar as pedradas, cabe a nós aguentar os falsos testemunhos e continuar com virtude. Sem virtude nós não vamos chegar até o fim, irmãos. Sem virtude nós não vamos alcançar a glória de Deus. Jesus alertou: a porta é estreita, são poucos que entram por ela. Para entrar pela porta estreita tem que ter virtudes. E você não adquire virtude comprando ela, não, barganhando, não. É algo que vem de Deus sobre as nossas vidas. Amém, igreja? E nós vamos ter a virtude que Estevão teve, que foi dada, que veio do Espírito Santo, que possa estar sobre nós. Aguenta as pedradas, porque quando você não aguentar mais, o próprio Deus vai te adormecer. Sabe, irmãos? É uma coisa que eu sempre falo, às vezes eu falo para a minha liderança, para meus irmãos que andam comigo. Quando você enfrentar uma grande luta, peça para Deus
fortaleza. Você não aguenta, mas quando você pede o espírito de fortaleza, é isso que Deus faz na sua vida. Te capacita, te dá uma fortaleza tão grande que você não é capaz, mas é o próprio Espírito Santo que vai te fortalecer, que vai fazer que você aguente. Foi isso que aconteceu com Estevão. Ele recebeu o espírito de fortaleza, foi adormecido, ele não sentiu a dor. Sabe o que é adormecer? É não sentir dor. A gente pensa que adormecer é dormir, né? Mas nesse caso de Estevão, adormecer, não sentir a dor. Sabe quando você dorme em cima de um braço, você acorda com ele dormente, não sente nada, não sente nem o braço. Foi isso que Deus fez com Estevão, o deixou adormecido, para não sentir aquela dor. Quando você pede o Espírito de fortaleza, é isso que faz. Tudo que alguém faz com você, você se sente dodói, se sente magoado. Quando você tem o Espírito de fortaleza, a pessoa pode falar o que falar com você, disser o que disser com você. Deus te adormece naquela hora e você suporta tranquilamente, como se fosse algo naturalmente. Pode falar o que falar, você vai se suportar naturalmente, não sente dor nenhuma. A pessoa pensa até que você está sentindo a dor da morte ali, mas você está adormecido, não está sentindo nada, né? Já viu aquele ditado? Não estou sentindo nada, nem braço, nem perna, não estou sentindo nada, porque eu estou adormecido. O próprio Deus, sabe, não permite que eu seja afetado com aquela dor. Aparentemente parece que eu estou morrendo com aquela dor, mas Deus adormece. Sabe o que é isso? Espírito de fortaleza, irmãos. O gigante mesmo, né, na batalha, o guerreiro da batalha, mesmo ferido, ele continua lutando até o último fôlego, porque Deus lhe capacita, Deus lhe ajuda. É isso que Deus vai fazer conosco, quem tem a virtude do Espírito Santo. Amém, igreja? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar agora, nós vamos unir a nossa fé. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos pedir a virtude que Deus deu na vida de Estevão para as nossas vidas hoje. Amém? Nós vamos orar pedindo isso para Deus. Senhor, me dê essas virtudes, virtude do Espírito Santo de sabedoria, Teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque aí eu vou suportar todas as afrontas, todas as calúnias, todas as pedradas, porque o Senhor vai me adormecer. O Senhor vai fazer, o Senhor vai abrir os meus olhos espirituais e eu vou ver aqui nesta hora os céus abertos, eu vou ver a Tua glória, Deus, em minha vida. A glória de Deus tomando posse da nossa vida, irmãos. É isso que Deus tem para nós. Para que este ano seja um ano de vitória, nós temos que ter essas virtudes sobre nós. Não basta querer um ano de vitória, temos que ter as virtudes do Espírito Santo em nossas vidas, para que realmente seja um ano de vitória. Mesmo em meio às pedradas, apedrejamento, calúnias, nós vamos triunfar, nós vamos para a glória como o Senhor. Em nome de Jesus, só vai para a glória quem tem essas virtudes, irmãos. Senão nós vamos fugir das pedradas, corremos o risco de abrir mão do Senhor. Amém? Feche teus olhos, quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, Pai, nós queremos te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, assim como o Senhor foi na vida de Estevão, Pai, que o Senhor derramou sobre ele sabedoria, Deus, um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, Pai. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor. A Tua palavra diz, declara, que se nós ligarmos dois somente ligar na terra, será ligado no céu. Pai, nós estamos aqui diante da Tua igreja, diante das testemunhas, Senhor, ligando aqui na terra com o Senhor. Nós estamos te pedindo, Pai, derrama sobre nós o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, Senhor, derrama as virtudes do Espírito Santo sobre nós, Pai, para que nós venhamos sermos cheios da Tua glória, que todo apedrejamento sobre nós não venha nos destruir, que o Senhor venha nos adormecer, ó Pai, antes de sermos mortos, Senhor, para que não sentimos essa dor da morte, ó Pai, mas que venhamos ter vida, Senhor, e havemos ter em abundância, Pai. É o que eu profetizo sobre cada irmão, Senhor, que tem buscado as virtudes de Estevão, que cada irmão que tem sido apedrejado, que tem sido caluniado, que tem sido desprezado, que tem sido tratado indiferente, Pai, porque tem irmãos que têm sido tratados de um jeito, outros têm sido tratados de outro, tem muitos
Muitos têm feito acepção de pessoas, meu Pai, mas, meu Deus, nós te pedimos nesta noite, ó Deus, que o Senhor levante, Senhor, diáconos de verdade, ó Pai, que venha saber tratar todos de igual modo, todo, Pai, da mesma forma, para que não haja diferença, Pai, entre gregos, entre judeus, entre escravos, entre livres, Senhor. Ah, meu Pai, entre judeus, entre, Senhor, gentios, Pai, que todos venham ser tratados de igual modo, conforme as tuas virtudes que vai ser derramada sobre nós, sobre o teu povo, sobre todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, que todos venham ser tratados de igual modo. Levanta, Senhor, obreiros na tua casa, líderes para a tua obra, Senhor, homens e mulheres que farão a tua vontade, não a sua própria, mas vão te agradar, Senhor, homens e mulheres que não serão escravizados por religião, mas homens e mulheres que serão cheios, Deus, cheios de virtude, cheios de sabedoria, que vão abrir a boca, Senhor, e ninguém vai resistir, ninguém vai suportar quando este irmão, quando essa irmã abrir a boca para falar, Senhor, da tua obra, da tua palavra, porque eles serão envergonhados, Pai, porque toda obra maligna que se levantar contra os teus servos, Senhor, elas cairão por terra, por um caminho, Senhor, se levantarão contra nós, mas por 7 vão fugir, Senhor, porque o Senhor mesmo vai dar ordem aos teus anjos, Senhor, ao nosso respeito, para que nós não venhamos tropeçar e para que venhamos sermos livres de toda acusação, porque é o Senhor que nos justifica, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por ser o nosso advogado, por ser o nosso juiz, por ser o nosso legislador de nossas vidas, Pai. Então venha nos guiar, Senhor, no caminho da tua verdade e da tua justiça, para que esta graça esteja sempre sobre nós, ó Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre nós esta graça, Senhor, das tuas virtudes, ó Deus, no meio da tua igreja, para que nós vamos crescer, Senhor, cada dia mais na graça e no conhecimento. O Senhor vem acrescentar os salvos de verdade, aqueles que te ouvem e te obedecem, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Só aqueles que creem nessa verdade, aplaudem e adorem ao Senhor nesta noite. Bendiga o nome dele, porque a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, amém, igreja? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe grandemente. Tem aí um final de semana ainda de bênção, de vitória, e que essas virtudes do Espírito Santo caia sobre cada um de nós, cheio de bênção e graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Domingo estaremos aqui às 9 da manhã. Amém? Essa semana aí, quem não fez ainda, faça o culto da família na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Faça, leia, amém, o Evangelho de João, leia um capítulo por semana, vai ser de grande bênção. Nós vamos crescer nas virtudes do Espírito Santo. Cada irmão que está conosco aí pela internet, toma posse dessa palavra em sua vida, você vai ser cheio de virtude. O cão vai vir sobre a sua vida, ele não vai resistir, porque ele não vai suportar a glória de Deus sobre você, em nome de Jesus, amém, queridos? Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, para a glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus venha estar sobre cada um de vós. Diga comigo, amém e glória a Deus. Mais uma salva de palmas para o Senhor. Cumprimente o seu irmão com a paz do nosso Deus.